Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho, esse momento de muita alegria, onde nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para os ensinamentos de Jesus e onde temos essa linda oportunidade de ter os nossos lares iluminados pela luz de Jesus, abençoando a nós e a todos que residem conosco, inclusive os nossos pets e as nossas plantinhas. Então, não esqueçam de colocar uma água para que seja fluidificada ao final do Evangelho e também durante o Evangelho. Então, hoje nós daremos sequência ao capítulo 5, o item 6 é o capítulo mais longo do Evangelho e também um dos mais lindos. Aliás, todos são lindos, né? Traz muitos ensinamentos aí para nós. E nós hoje vamos começar e hoje eu trouxe uma leitura para nós. A mensagem é: no solo da vida. É do Espírito Sheila, por Clayton Levi. A alma humana é como determinado trato de terra à espera do cultivo adequado. Para muitos, esse será o momento de remover pedras e cascalhos no abençoado trabalho de purificação, traduzido nas provas dolorosas e expiações redentoras. Outros começam a abrir os sucos renovadores a fim de recolher as sementes do bem. Não faltam ainda aqueles que, após longos períodos de renúncia e dedicação, em que muitas vezes regaram com suor e lágrima a lavoura das virtudes, oferecem agora os frutos do amor colhidos da própria alma. Mas também há quem ainda se encontre inerte perante a própria consciência, entregando-se à praga do egoísmo e à erva daninha das viciações. Se desejas paz por dentro, faze uma pausa na caminhada e examina como tens cultivado a tua alma. Recorda que a qualquer momento pode usar o arado da vontade a fim de melhorar o teu solo espiritual, alcançando depois a colheita justa do teu esforço no bem. Então, essa mensagem tem tudo a ver também com o que nós estamos estudando, refletindo no capítulo 5, e que sempre fica aquela frase: a semeadura é livre, mas a nossa colheita, ela é obrigatória. E assim, então, vamos para a nossa prece inicial, que a Cleide vai fazer para nós. Pode fazer, Cleide? Sim. Vamos todos nós fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações e vamos entrar em comunhão com bons sentimentos, bons pensamentos e juntos vamos agradecer ao nosso querido Deus, ao nosso amado Mestre Jesus, a Nossa Senhora Mãe Santíssima e a todos os espíritos amigos e benevolentes que nos acompanham em toda a trajetória de nossas vidas,
principalmente a espiritualidade amiga responsável pelo nosso evangelho de toda quarta-feira. Agradecemos ainda aos nossos anjos da guarda, os nossos mentores espirituais, e pedimos humildemente que eles fiquem conosco, não só agora neste momento, mas em todos os momentos de nossa vida. Que eles possibilitem que possamos estar atentos a tudo que aqui for falado, a tudo que aqui for ensinado. Que possamos trazer para as nossas vidas todas as virtudes, todos os esclarecimentos que somente o Evangelho pode nos dar. E assim, com todos esses ensinamentos, possamos ser pessoas melhores, possamos ser bons exemplos para todos que caminham ao nosso lado, e que sempre que possível, possamos ser luz a qualquer um que chegue até nós. Agradecemos neste momento a todos que aqui estão, em busca de um conhecimento, de um esclarecimento, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que possamos sair desse estudo de hoje melhores do que entramos, para iniciar os nossos ensinamentos de hoje. Vamos proferir a prece que nosso Mestre deixou para nós, para que possamos nos conectar com Deus? Em seguida, vamos fazer a oração de Nossa Senhora para que ela abençoe tudo o que aqui for falado, e para que nosso estudo de hoje transcorra num clima de muita paz, de muito amor e muita união. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Mãe, os seus filhos, agora e por toda a eternidade. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Cleide. Vamos para a leitura, Gerson? Sim. Item 6, causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida, para os quais o homem é a própria causa, há outros para os quais ele é, pelo menos à primeira vista, completamente estranho e que parecem golpeá-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que impedem os infelizes de ganhar a vida por meio do trabalho, as deformidades, a idiotia e etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições certamente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que não puderam evitar. Então, estão na impossibilidade de modificá-las por si mesmos, o que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que esses seres tão desditosos, enquanto que ao lado, sob ao mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos?
O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida os sofrimentos, problemas que nenhuma filosofia resolveu, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da alma ter sido criada ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável de seu destino após permanecer alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas, que acabaram de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderem seguir o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma, todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sempre precedendo ao efeito, e desde que não se encontre na vida atual, deve pertencer a uma existência precedente. Por um outro lado, não podendo Deus recompensar pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se haja feito, se somos punidos, é que fizemos mal. E se nós não fizermos mal nessa vida, é que o fizemos em outra. É uma alternativa a qual é impossível escapar, e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. Por conseguinte, o homem nem sempre é punido, ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, pois aquele que sofre submete-se à expiação de seu próprio passado. O sofrimento que, à primeira vista, parece injusto, tem a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Aqui, né, fica bem claro a questão da justiça de Deus, das consequências das nossas atitudes, mesmo que não nessa vida, que em vidas anteriores, a gente está aqui no provas e expiações, então não tem como você não querer passar por provas, por expiações, quantas vezes forem necessárias, quantas reencarnações forem necessárias. Não tem como zerar, vamos dizer assim, o odômetro, né? Se você na vida passada cometeu um erro e tem que reaver esse erro, tem que retrabalhar esse lado em você, porque lembrando que estamos todos em evolução, estamos sempre tendo que ser melhor do que ontem, né? Sempre em evolução. A gente não tem como passar etapas, né? Nós temos sempre que passar por situações, pôr em prova, passar de ano, e aí sim, tudo resolvido. Dessa forma que eu entendi esse item. Isso mesmo, Gerson. E Deus, ele é tão soberanamente bondoso e justo, porque ele nos dá essa lei da reencarnação, onde cada reencarnação a gente pode, através dessas sucessivas vidas, a gente pagar essas dívidas, esses débitos que ficaram para trás. E Deus, ele é tão justo que ele não nos obriga a pagar tudo de uma vez, ele parcela, né? Ele vai parcelando, porque por vezes nós
podemos participar do nosso processo reencarnatório. E por vezes a gente vai falar, então eu quero fazer isso, quero fazer aquilo para eu me quitar dessas dívidas. E a espiritualidade, né, os mensageiros de Deus, eles vão nos orientar. Vai falar, não, vai devagar. Olha, vai com isso, com esse pacotinho, que aí você vai conseguir, senão você não vai dar conta. Em outra reencarnação, você paga mais um pouquinho, né? Então, e é muito legal esse item 6, porque ele já vem dando as explicações. E vocês perceberam que aqui foram feitas várias interrogações, né? Várias perguntas, e que realmente são muito comuns. Às vezes a gente vê aí tantas injustiças, né? Alguns que nascem em ambientes desfavoráveis, tanto materialmente, espiritualmente, outros com doenças físicas, mentais, outros com pais que, de repente, o abandonam, né? Tantas coisas que acontecem num seio familiar, uma família que perde a sua rentabilidade, não tem como pagar as contas. Então, são tantas coisas que acontecem e que, por vezes, se perguntam, mas por quê? Por que isso aconteceu? Né? Quantas vezes a gente não se deparou com algumas aflições desse tipo e pergunta, mas Deus, por que eu? Por que comigo isso? Né? Então, como nas semanas anteriores a gente viu as causas atuais das nossas aflições, e quando a gente faz esse estudo da nossa própria vida e a gente não encontra um motivo nessa vida, então provavelmente está em vidas passadas. E a gente está tendo essa oportunidade. Essa forma de pensar faz até com que a gente leve o problema um pouco mais leve, né? Não que Deus vai lá e vai tirar com a mãozinha o problema da gente. Não, mas é como a gente vai passar por essa aflição. Né? Então, não existe injustiça, porque Deus, em suas leis, ele foi perfeito, ele é perfeito. Então, essas causas das aflições, somos nós mesmos que criamos. Né? E como você disse, Gerson, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Né? Cleide, você abriu seu microfone, pode falar. Sim, é só para completar, né? Só é um resuminho, que pelo que a gente viu aqui, a reencarnação explica tudo que a gente não consegue entender, né? Como ele mesmo fala, né? Busca lá, né? Não, se não é na atualidade, com certeza foi faltas em outras vidas, né? Então, é a única explicação que a gente pode ter para tudo que acontece, né? Que na nossa visão material da atualidade a gente não entenda, é a reencarnação, né? Que a gente está quitando débitos das encarnações passadas, né? É como a gente está vendo no Livro dos Espíritos, a pluralidade dos mundos também tem pluralidade das vidas, né? São coisas de outra vida, né? Que nem hoje a gente está falando de causas anteriores, né? Então, a gente sabe que são de vidas passadas, né? E hoje, nós que estamos aqui estudando, a gente tem um mapinha para ter uma boa vida, tanto na presente quanto na futura, né? O Evangelho nos possibilita isso, né? Exato. Até o fato da gente poder entender e encarar as dificuldades do dia a dia, dos nossos dias, né, de hoje, a gente consegue encarar com mais força, a gente consegue ser mais forte, porque como tem uma parte aqui, eu só não lembro onde, tá? Eu grifei, mas eu grifei um monte de coisa, né? Mas tem uma parte aqui que ele fala que a gente
consegue entender melhor o que a gente está passando hoje, porque a gente sabe, no final mesmo ele fala, né? Perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Então, é certo que nada é injusto. Tudo que acontece com a gente tem um motivo. Então, se a gente sabe que, por exemplo, se a gente está passando por uma situação ruim, a gente sabe que não é, como ele fala aqui, à primeira vista pode ser que não seja merecido, mas tem uma razão de ser. Aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Então, é mais leve, o fardo fica mais leve, né? Exatamente. E assim, que possamos ter um bom presente para ter uma próxima vida melhor, né? A gente já está caminhando, né, Cleide? Nossa, é um excelente começo. Cada vez que a gente reflete sobre O os mapa, né? ensinamentos, É o exatamente. evangelho. Esse mapinha aí, né, que a gente deve seguir, porque Jesus ele veio nos ensinar com seus exemplos, com seu amor, né? E como você disse, a injustiça depois, quando a gente vai entendendo, ela é só aparente, porque a gente vai ver que cada um está passando no seu momento as experiências necessárias. Embora no momento da dor, no momento da aflição, às vezes a gente ainda não consegue abrir os olhos para essa verdade, mas depois as coisas vão clareando. E Deus, os mensageiros de Jesus, eles vão trabalhando com a gente, né? Exato. Suzelei, você gostaria de falar? Seu microfone está aberto. Completando, né, que você mesmo colocou. Não há injustiça porque nós mesmos pedimos para passar por isso. Só que há o esquecimento, né? Então, temos que passar de uma maneira de aceitação, de resignação, de não nos revoltarmos, porque quando a gente revolta, fica tudo pior, né? Então, embora a gente não lembre, nós pedimos, então não há injustiça. Então, pedimos a Deus a coragem, a força, a determinação para passarmos por nossas provas, seja quais elas forem, né? Eu acho. Isso mesmo. E você, Suzele, me lembrou que assim, a gente não pode tabelar, né, a nossa vida, porque cada espírito é um espírito, tem a sua história, né, as suas vivências, mas a gente deve lembrar, e eu aprendi muito com o Jorge Larrat, que é um palestrante que eu gosto muito, aprendo muito com ele nas lives, inclusive eu vou num congresso onde ele vai estar, em Uberlândia. E ele sempre ensina que nós temos aí, nós podemos vir como provas, como expiação e como missão. E quando você falou de não se revoltar, até em uma das lives ele deu um exemplo, por exemplo, da irmã Dulce, eu nem sabia que ela só tinha um pulmão. Então, você vê aí uma pessoa que a gente já conhece, essa personalidade, né, da irmã Dulce, e ela só tinha um pulmão e ela fez o que ela fazia. Então, era uma expiação, uma prova, ou realmente era uma missão? Então, às vezes, a gente olhar também para aquela situação e ver como a gente encara. Normalmente, quando é uma expiação, normalmente a gente reclama, né? A gente reclama, não segue adiante, né? Para no meio do caminho, se lamenta. E quando é uma missão, vai adiante, não fica reclamando, vai adiante. Um outro exemplo que ele deu também, vou compartilhar com vocês rapidinho antes de terminarmos, que ele falou do Braille. Vocês sabem, né, do alfabeto Braille. Então, Braille, a história dele é que o pai dele trabalhava numa oficina, acho que era de couro, se eu não lembro muito bem. E
o Braille brincando, ele era criança ainda, ele acabou furando lá, né, o olho com uma ferramenta. E naquela época não tinha muito recurso. Enfim, pegou uma bactéria que não tinha como combatê-la. E esfregando o olho, passou para o outro olho. Então, ele ficou cego. E olha o que ele fez. Olha o que ele deixou. Então, ele é uma criança que nasceu com a visão e depois perdeu. Então, olha só, para uma família é um momento de dor, né? Poxa, meu filho perdeu, né? As duas visões. Mas olha o que ele deixou. Olha se não foi uma missão. Então, às vezes a gente vale essa reflexão para nós olharmos para nós mesmos e pensar e como a gente vai sair dessa aflição. A gente vai encarar bem ou vai ficar se lamentando, né? Mas olha só como rendeu uma boa conversa. Então já estamos chegando aqui ao final. E Suzelei vai fazer a nossa prece final? Sim. Então, boa noite a todos. Vamos nos relaxando o nosso corpo, serenando novamente a nossa mente, os nossos pensamentos. E vamos, nesse momento, doarmos o que temos de melhor em nós, fazermos nossas vibrações, vibrando pelo planeta Terra, por todos os países, principalmente os países em guerra, em desastres naturais, vibrando pelo nosso Brasil, imaginando ele todo iluminado, vibrando pelos nossos políticos, vibrando lá em Brasília, para que eles sejam tocados a começarem a fazer leis que realmente favoreçam o povo brasileiro, principalmente nesse ano que haverá mudanças, vibrando intensamente por todos os doentes do corpo, da mente, da alma, vibrando por aqueles que estão nos leitos de dores, pelos seus familiares, pelo pessoal da saúde, que tenham as suas forças redobradas para cuidar deles, que tenham força, coragem, vibrando intensamente pelo aquele que mora na rua, que nesse frio que está hoje, eles possam ser acolhidos, eles, os seus animaizinhos, que normalmente permanecem sempre com eles, vibrando então por todos aqueles que estão na rua, aprisionados muitas vezes nas drogas, no álcool, nos problemas mentais mais graves, vibrando intensamente por todos os lares do mundo inteiro, que Jesus possa adentrar em cada um deles, principalmente os lares, em desarmonias, em abusos, vibrando intensamente por todos os lares aqui ao nosso redor, nas nossas cidades, bairros, ruas, vibrando pelos lares dos nossos amigos, dos que se dizem inimigos, dos nossos parentes, filhos, netos, todos eles, que recebam nesse momento muita luz, muita força, que recebam todas as nossas vibrações, vibrando por aquela pessoa que não sai da nossa mente, que ela possa, nesse momento, ser acolhida com as nossas vibrações. E nesse momento, pedimos a Jesus que adentre ao nosso lar, abençoando a cada canto, cada pessoa que aqui está, os nossos animais, as nossas plantas,
que ele percorra toda a casa, todo o quintal, deixando toda a sua luz que permaneça por essa semana inteira, vibrando intensamente e pedindo a Jesus que permaneça sempre conosco, hoje e sempre. E nesse momento pedimos a vibração da nossa água, que ela seja magnetizada e que seja colocado o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. E nesse momento também pedimos licença com muita humildade para vibrarmos por nós mesmos, pela nossa saúde física, mental, espiritual e emocional, agradecendo a presença dos nossos anjos de guarda, da espiritualidade que faz o Evangelho conosco, de Jesus, a todos que estiveram conosco, graças a Deus, graças a Jesus.